Fala galera, aqui é o Gabriel, bem-vindo a mais esse vídeo onde eu explico e demonstro aqui alguns dos diversos recursos do fantástico STM32. E nesse vídeo, pessoal, eu vou continuar falando um assunto qual eu já abordei aqui sobre filtros digitais, especificamente do IIR. É um assunto um pouco avançado, confesso, mas eu tive um comentário aqui no último vídeo que eu achei muito interessante e esse vídeo eu vou aqui mostrar esse comentário, vou explicar aqui, vou fazer um exemplo baseado nesta dúvida que eu achei sensacional. Então, bora aqui que esse conteúdo tá bem legal. Bem, pessoal, então vamos aqui à dúvida do Maico. Muito obrigado, Maico, por essa dúvida aqui que me inspirou a fazer esse vídeo. Então, pessoal, caso vocês que estejam assistindo esse vídeo tiver alguma dúvida, manda para mim, dependendo do assunto aqui, da disponibilidade, eu me motivo a criar um vídeo também específico com a dúvida de vocês, legal? Bom, então o Maico mandou assim para mim, né, na mensagem ali do vídeo passado, né, de IIR. Ele mandou: ficou muito didático, parabéns, Maico, muito obrigado, eu que agradeço. Agora uma dúvida sobre aplicação. Estava projetando uma placa com filtros analógicos para pegar uma faixa entre 50 e 300 Hz, filtrando também 60 Hz de possíveis interferências de rede. Perfeito, show de bola. Como é uma faixa e não uma frequência específica, que abordagem seria equivalente? Então essa é a pergunta do Michael, né? Como é uma faixa e não uma frequência, o que eu devo fazer, né? Como eu devo abordar para que de fato ali eu consiga criar esse filtro? Legal. E quanto ao microcontrolador? O ESP32S3 seria capaz de fazer essa filtragem? Ou o STM32 seria mais eficiente? Bom, pessoal, então eu vou responder essas duas perguntas, mas eu vou começar primeiro aqui pelo projeto. Então, Marco, já respondendo a sua pergunta aqui sobre o projeto, a abordagem é bem simples e sim, tá? É possível fazer isso com filtro digital e é o que eu vou mostrar aqui. Bom, pessoal, então aqui para nós, né, iniciarmos aqui o projeto do filtro, o que eu vou fazer? Legal? Eu vou tentar desenhar ele aqui, confesso que eu não sou muito bom com desenho, vocês vão ver. Então aqui eu tenho um eixo na vertical, legal? E eu tenho um eixo aqui na horizontal. Então eu tenho dois eixos aqui. Esse eixo aqui da vertical é representado a minha magnitude em dB, ok? Então isso aqui é uma característica de resposta de um filtro, ok? E aqui, esse eixo na horizontal, eu represento as minhas frequências, né? Então aqui eu tenho as minhas frequências representada aqui em Hertz, que é a unidade de frequência, legal? Bom, então o que é a ideia desse filtro? A ideia desse filtro é o seguinte, né? Nós temos aqui frequências entre 50 Hz, ok? Tenho 50 Hz aqui. E eu tenho frequências entre 300 Hz. É isso daqui. Legal? E eu tenho aqui, ó, vou colocar um... Não vai estar bem linear, tá, pessoal? Mas eu tenho aqui 60 Hz aqui, que é uma frequência que eu quero atenuar. Legal? Bom, então a curva desse filtro aqui especificamente, ele tem que ser assim, né? Bom, entre 0 Hz e 50 Hz não vai passar nada. Então, a partir de 50, né, as minhas frequências irão passar, legal? E quando eu chegar aqui em 60, eu vou ter uma atenuação, legal? Para eliminar ali as interferências da minha rede. E continuando aqui, né, quando passar de 60 Hz, eu vou ter ali as minhas frequências até 300 Hz aqui. Então, basicamente aqui, essa é a característica do filtro que nós vamos construir aqui via algoritmo e especificamente ali eu vou utilizar, né, os filtros IIR que eu já expliquei aqui também no canal para fazer isso, legal? Bom, pessoal, então basicamente qual que é a abordagem que eu vou utilizar aqui para fazer esse projeto aqui, tá? Bom, como vocês podem observar, eu tenho dois tipos de filtro aqui, né? Eu tenho um filtro passa-banda, ok? E um filtro rejeita-banda. Então, eu tenho aqui, ó, entre 50 e 300, eu tenho um filtro aqui passante, né? Então, todas essas frequências têm que passar aqui, com exceção aqui em 60 Hz, que é uma rejeição. Então, basicamente, né, eu vou utilizar duas topologias, que é um filtro passa-banda, eu vou chamar aqui de PB, tá? Não é passa-baixa, tá, pessoal? Passa-banda. Tá? Então, aqui é passa-banda, beleza? E eu tenho um filtro rejeita-banda. Então, eu vou colocar aqui um R, rejeita-banda. Legal? Então, é isso daqui que eu vou fazer. E onde aqui, meus amigos, né, eu vou ter a minha entrada aqui, que são as minhas amostras digitalizadas, né, discretizadas do meu sinal. Quem que vai fazer isso vai ser o meu STM32, o X de N. Então, eu vou fazer um monte de conta aqui. E depois nós vamos ter a minha saída aqui, Y de N, tá? Então, vai ser a minha entrada, ele vai ter aqui um passa-banda, ele vai permitir nesse primeiro filtro
passar de 50 a 300 e esse outro filtro aqui, né, o rejeita banda, eu vou rejeitar aqui o meu 60 Hz e aqui eu vou deixar passar de 50 a 300. Legal? Até vou colocar aqui uma setinha aqui para rejeitar e aqui uma setinha para cima para passar. Bom, pessoal, então basicamente é isso, tá? Esse é um projeto do filtro. Então, o que eu preciso fazer? Basicamente, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar duas situações ali no algoritmo, um para passar e um para rejeitar. Simples assim, né? Baseado em projetos ali com os IIRs que eu já demonstrei aqui em um vídeo no canal. Essa é a ideia. Bom, pessoal, então tem mais uma outra coisa aqui muito interessante que eu quero falar. Quando nós não importamos com fase, né, vamos assim dizer, os filtros IIR são assim essencialmente utilizados, tá? Se eu não me importo com fase, ele é geralmente o mais utilizado aí, você pode utilizar para sensores, para qualquer outro dispositivo que você estiver lendo ali sem nenhum problema, tá? Então ele vai bem na maioria dos casos, né? Porque também é um filtro aí computacionalmente mais leve, né, como eu já expliquei ali em vídeos passados, tá? Mas se você precisa ali de uma resposta de fase ali mais interessante para o teu sistema, aí é interessante, né, ver outras abordagens. O filtro FIR, por exemplo, ele tem uma característica ali de fase linear, né? Então são características ali específicas para essa situação, beleza? Então basicamente aqui esse vai ser o nosso projeto, tá? Bom, pessoal, entendido isso, então vamos ver aqui como que nós vamos fazer isso na prática. Claro que eu vou mostrar isso em um sistema prático para vocês, né? Legal? Bom, então aqui nós temos o nosso STM32, né? O nosso fantástico microcontrolador aqui, né? Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou utilizar aqui um gerador de função, tá? Então tem um gerador de função aqui, legal? Vamos imaginar que isso aqui seja o meu gerador, tá? Beleza? E com o meu gerador de função, eu vou aplicar aqui sinais senoidais nesses ranges de frequência aqui no meu STM32 e eu vou fazer a leitura aqui através do meu canal analógico, legal? Aí o meu STM32, ele vai fazer um monte de conta aqui, né? Vai fazer um monte de conta, que é basicamente ali o projeto do nosso filtro, né? Isso que a gente vai colocar aqui, né? São o projeto dos nossos filtros, né? E depois ele vai aqui através do canal digital analógico dele, né? O nosso DAC, nosso famoso DAC. Ele vai mostrar aqui o sinal que está entrando aqui e o sinal que está saindo aqui com as devidas rejeições que nós projetamos. Então aqui seria o meu Y de N, né? Amostrado aqui do meu DAC, e aqui seria o meu X de N amostrado. Bom, pessoal, lembrando que, né, essas regras de amostragem, né, nós devemos utilizar ali como base o teorema de Nyquist, né? Então, nesse caso, né, como eu tenho uma máxima frequência ali de 300 Hz, né, segundo o teorema de Nyquist, eu preciso que esses números de amostra sejam pelo menos maior que 2 vezes essa frequência máxima aqui. Então, para que esse exemplo funcione de uma forma adequada, né, eu preciso que a minha frequência aqui seja, meu número de amostra, né, seja maior que 600 Hz, tá? Então, isso daqui é um conceito que nós devemos entender, e eu explico bem isso lá no curso, com bem paciência, mostro bastante exemplo, isso inclusive quando eu mostro com FFT também, tá? Bem legal, é muito importante a gente entender isso. E eu recomendo, né, claro, respeitando as características do microcontrolador e um pouco além aí do teorema de Nyquist para você ter ali mais resolução, beleza? Bom, pessoal, então basicamente aqui é esse o nosso sistema prático montado, então é isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês, né? Então nós vamos ver aqui o nosso gerador e vamos ver também ali, né, o nosso sistema e o nosso algoritmo. Bora lá! Bom, pessoal, então aqui, antes de eu demonstrar a prática, eu vou aqui mostrar um pouco de forma direcionada, de forma resumida, aqui como que eu fiz a configuração e o dispositivo que eu estou utilizando nesse exemplo, ok? Bom, o dispositivo que eu estou utilizando é o STM32F767ZI. Ele é um dispositivo ARM Cortex-M7, né? Então é um microcontrolador aí mais avançado. Ele inclusive tem instruções de processamento digital de sinal, mas a principal razão de eu estar utilizando esse dispositivo é porque ele tem aqui de forma nativa, né? Integrado nele aqui, eu consigo ter uma saída digital analógica direto, que é o que eu configurei aqui no meu pino PA4, legal? Como vocês podem observar aqui. Aí no meu PA3 eu configurei a minha entrada do meu gerador de função, né, que eu vou variar ali daqui a pouquinho. E também eu habilitei aqui 3 saídas digitais para cada LED que eu tenho nessa placa aqui, tá? Mas gostaria de reforçar que vocês podem, de fato, utilizar outros dispositivos também, né? Então é só
apenas mesmo para fins de demonstração, mas é claro que vocês, né, se utilizar um dispositivo mais avançado, a resposta vai ser melhor, né? Legal? Beleza, galera, então com relação ao código aqui também é bem simples. Eu criei aqui algumas variáveis para fazer essa interação tanto de leitura dos dados quanto de saída, né? E uma variável aqui também auxiliar para o nosso cálculo do tipo float, legal? E o grande pulo do gato está aqui nos dois filtros específicos que eu criei, né? Então eu criei aqui um filtro banda passante de 50 a 300 Hz, como eu demonstrei ali para vocês. Então toda essa função aqui, né, que eu chamei de IIRDS, é o meu filtro aqui de banda passante de 50 a 300, ok? E depois aqui eu criei um algoritmo também para o rejeita banda de 60 Hz, né? Então como vocês estão vendo aqui. Então basicamente eu tenho duas funções, né, a minha IIRS aqui para 50 a 300 Hz e também a minha IIR, que eu chamei de X aqui, para rejeitar a banda de 60 Hz, que é o propósito ali que nós vimos, né? E basicamente agora, né, eu configuro aqui uma frequência de amostragem e quem que está fazendo aqui esse tempo de frequência de amostragem é o meu timer, que eu configurei especificamente. Aqui eu só utilizo o algoritmo para fazer os nossos cálculos aqui do filtro, que eu já demonstrei em vídeos passados. Então basicamente é isso que eu fiz. E aqui, para demonstrar para vocês a eficiência desse sistema, né, eu coloquei aqui no meu laço principal, né, no loop infinito, onde o código vai ficar rodando o tempo todo, aqui a situação de 3 LEDs piscando em intervalo de 1 segundo aqui nesse código aqui, tá? Então é isso que eu fiz e como vocês vão ver, o filtro ele vai atuar de forma satisfatória ali, né? De forma bem legal, juntamente ali com os LEDs piscando ali e não vai ter nenhuma interferência. E a grande razão disso é porque eu estou fazendo a leitura através do DMA e utilizando aqui interrupções, né, para fazer todo o sistema aqui de filtragem. Esse é o STM32, beleza? Vamos ver a prática aqui agora. Show de bola, pessoal! Então vamos aqui para o que interessa, que é a prática, legal? Bom, então aqui eu estou com a minha placa, meu kit de desenvolvimento, como vocês podem observar, o código já está carregado. Observem aqui que eu tenho os 3 LEDs piscando, conforme nós ali previmos no nosso código, legal? Eu tenho aqui a minha entrada do meu gerador de função, essa garra jacaré vermelha aqui. Essa garra pretinha aqui, jacaré, é o meu ground, respectivamente. E eu tenho aqui também a medição do meu osciloscópio nessa entrada aqui do meu gerador de função, que é o cabinho vermelho. O cabinho branco aqui é o nosso ground, ele está ligado aqui também, juntamente com a outra garra jacaré aqui da ponta de prova do nosso osciloscópio, legal? Bom, agora é o seguinte, aqui ó, onde tem esse pontinho amarelo é o nosso DAC, então eu estou medindo aqui essa saída diretamente aqui da minha plaquinha do meu STM32 com a outra ponta de prova aqui do nosso osciloscópio. Então basicamente aqui é esse sistema que eu montei, agora eu vou mostrar para vocês o gerador de função e o osciloscópio. Bem pessoal, então esse aqui é o nosso gerador de função, como vocês podem observar. Eu estou utilizando aqui uma configuração bem simples, onde eu basicamente aqui vou aplicar um sinal senoidal com uma amplitude aqui em um offset já em ranges ali que o STM32 consiga ler ali dentro da faixa de 0 a 3.3 volts, legal? E o que eu basicamente aqui vou alterar vai ser as nossas frequências, né? Onde vocês estão vendo aqui que eu estou começando com 1 Hz, ok? Dentro daquele range ali que nós vimos. Então, agora eu estou com 1 Hz, vou mostrar ali para vocês no osciloscópio. Pessoal, então aqui agora no osciloscópio é o seguinte, eu vou demonstrar aqui para vocês a frequência do nosso sinal, como eu mostrei, né? Nós estamos aplicando 1 Hz aqui, legal? Esse sinal aqui em amarelo de baixo é o nosso sinal do gerador de função, ok? E o sinal verde aqui, que é o meu canal 2, é o meu sinal já da saída do meu DAC do meu STM32, legal? Então prestem atenção aqui nessa frequência que de fato é a frequência do nosso gerador e eu vou começar a aumentar essa frequência aí para verificar de fato a resposta do nosso filtro, legal? Eu só reforço que para esse projeto aqui, pessoal, eu alterei um pouquinho as bandas ali, eu não deixei exatamente com 50 Hz, apenas aqui para fins de demonstração, mas é claro que é possível, né, ali durante o projeto do filtro eu posso atenuar mais a faixa ali, né? Então beleza, vamos lá? Então eu vou começar a aumentar aqui, ó, já estou com 2 Hz e observem, quero que vocês prestem atenção aqui no sinal verde aqui, que é o nosso sinal do DAC, conforme eu for aumentando a frequência aqui para ver a resposta do nosso filtro digital, ó. Então, né, com 2 Hz ali, 3 Hz que eu estou agora, né, então eu passo de 1 em 1 Hz aqui, praticamente não mudou nada, vamos aumentar um pouco mais agora. Então já estou aqui agora, ó, com o meu gerador
aqui em 20 Hz e observem o que começou a acontecer. O nosso sinal aqui de fato do filtro ele começou a ter um acréscimo ali da intensidade dele, né, da nossa tensão dele ali, ou seja, ele já entrou na curva ali do nosso filtro, né? E eu fiz, como eu já falei aqui agora para vocês, aumentei um pouquinho essa curva, não deixei bem certinho ali em 50 Hz, o que eu não vou fazer ali com 60, já vou mostrar. Então vamos aumentar um pouco mais aqui, agora a frequência, ó. Então já estou ali, ó, com praticamente 45 Hz, vamos 46 aqui para ser exato, vou aumentar um pouquinho aqui o zoom no nosso osciloscópio. E olhem só, pessoal, o nosso sinal aqui já entrou praticamente na banda passante. Bom, então vamos aumentar aqui para 50. Olhem só a nossa entrada, a nossa saída aqui do nosso sinal filtrado, praticamente aqui exatamente iguais, né, como vocês podem ver, em 50 Hz. Agora que vem ali a grande questão, né? Quando eu chegar ali em 60 Hz, esse sinal ele deverá ser atenuado. Então vamos ver se é isso que acontece. Então, ó, 51, 52, né? Aqui eu realmente fiz ele um pouco mais estreito ali, né? Eu estreitei um pouco essa banda de rejeição ali, é isso que eu fiz. Ó, quando eu chegar ali, ó, lá em 54, 55, ele já vai começar, deixa eu subir um pouquinho o trigger aqui, ele já vai começar a ser atenuado. E olhem só, pessoal, que interessante. Agora, com exatos aqui 60 Hz, eu praticamente tenho a atenuação deste meu sinal aqui. Observem que eles estão na mesma divisão aqui, legal? De 1 volts para cada sinal. Agora, eu saio aqui novamente da faixa, o sinal, ele começa o quê? Ele começa a, novamente, né, aumentar, né? Por quê? Porque eu saí da minha faixa de 60 Hz. Então, isso que é a grande sacada, né? E basicamente agora, pessoal, nós temos, né, atenuação em 60 Hz, então aqueles ruídos provenientes ali da rede elétrica, né, como o Michael mencionou, vai ser atenuado. Legal? Bom, então aqui, só para vocês verem agora, né, eu vou aumentar essa frequência para que ele saia aqui dessa banda, né, chegar ali em algo em torno de 300 Hz. Deixa eu aumentar um pouco aqui o passo para ir um pouco mais rápido. Estou aqui com 110, 115, né? Então vou aumentando um pouco mais aqui. Vocês vão observar que a partir que ele passar ali de 300 Hz, o nosso sinal aqui, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser atenuado, né? Então, observe ali que ele tem também as características digitais, ó. E olha lá, pessoal, que coisa sensacional o nosso sinal sendo atenuado. Por quê? Porque eu já estou aqui com uma frequência bem superior à minha frequência ali passante, né? Então, conforme eu for aumentando aqui, o nosso sinal vai ser atenuado. Então é isso, pessoal. Essa daqui é a prática. Mostrei aqui para vocês que é possível fazer um filtro personalizado utilizando ali os filtros IIR. E é claro, né, eu sempre reforço que filtros digitais eles têm a melhor eficiência na questão de projeto. Ele é programável, você consegue ver a tua resposta. Se for, por exemplo, para fazer esse filtro aqui utilizando meios analógicos, claro, é totalmente possível. Só que o circuito ali ele tende a ser grande. A questão é que eu consegui projetar isso aqui com menos de 10 minutos, inclusive fazendo essa aula aqui. Beleza, pessoal? Isso daqui que eu gostaria de mostrar para vocês, a eficiência do nosso filtro. Eu posso diminuir aqui a nossa frequência. Vocês vão ver que o sinal aqui ele já começa a ser novamente aqui, né? Ele começa a ter a intensidade novamente ali. Então é isso daí, meus amigos. Espero que tenham gostado dessa aula. Espero que tenham visto como que é um filtro digital na prática. Eu utilizei aqui o nosso STM32 e ele funciona perfeitamente. No nosso curso eu ensino aqui como nós projetamos esse filtro passo a passo, com bastante pulo do gato e ali softwares ali cuja eu tenho autorização ali dos desenvolvedores para mostrar para vocês. É isso, meus amigos, um grande abraço e vejo vocês até a próxima oportunidade. Valeu, valeu!